Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos, digamos assim, de alguns livros brasileiros que eu li nos últimos tempos. Também já faz algum tempo, assim, é aqueles vídeos que eu tô devendo pra vocês. Então hoje a gente vai conversar sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as Claxons, que são uma revista modernista. A gente vai conversar sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos, e sobre o Paixão Pagu. E depois eu devo fazer mais um daqueles vídeos de ler literatura brasileira que eu fiz aí esse ano, pra gente conversar sobre uns outros textos, uns outros contos que eu li também. E é isso. Bom, vamos começar. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa aqui, na realidade, mesmo, foi uma releitura. Eu li na época do segundo grau. Mas, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, que eu não lembrava quase nada. Assim, eu lembrava aquela linha geral, assim, do romance, sabe? Tipo, o cara que é super patriota. Era isso que eu lembrava, basicamente. Então, foi legal fazer uma releitura. Eu sei que tem muita gente que gosta do Lima Barreto, né? Na verdade, é a única coisa que eu li dele. Aliás, se você é uma pessoa que conhece mais o Lima Barreto, por favor, me deixe aí embaixo nos comentários outras coisas que você acha interessante que eu leia. Eu gostei bastante desse livro agora. Acho que ainda não entrou assim nos meus favoritos, nem nada assim, mas eu gostei bastante. Esse livro então começou a ser publicado em formato de folhetim em 1911 e publicado em formato de livro em 1915. Isso são basicamente 2 décadas depois da proclamação da República. Ainda assim, ele se ocupa dos primeiros anos da República, né, dos primeiros acontecimentos ali após a mudança de regime. O Policarpo Quaresma, que é o personagem principal, é uma pessoa que trabalha para o governo, pelo menos na primeira parte ele trabalha para o governo, e ele quer muito bem ao país, ele é um grande patriota e ele valoriza toda a questão nacional. Ele é aquele personagem que de fato quer bem para o país e acha que o Brasil é o melhor lugar do mundo, esse tipo de coisa assim. O que é interessante é que esse discurso patriótico encontra muitos ecos em vários lugares, né? Existiam vários políticos da época que tinham esse discurso, e inclusive da época em que o Lima Barreto escreveu esse livro, né? Não só da época em que o livro se passa. E o que é curioso é que o Lima Barreto então pega essa ideia que tá por aí, que muitas vezes é só uma historinha que as pessoas contam para justificar outras coisas, né? E ele então pega isso e... Então tá, então o que aconteceria se um personagem fosse de fato tudo isso? O que aconteceria com um personagem, com uma pessoa, caso ela de fato praticasse todo esse discurso patriótico que ela tanto fala? E essa que é a ideia do livro. Então é uma espécie de crítica a esse discurso patriótico vazio, uma leitura da sociedade que é muito interessante. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente tem o Policarpo tentando retomar uma cultura nacional, né? Tentando buscar coisas que definem o Brasil como o Brasil culturalmente. Então ele tenta procurar as músicas folclóricas típicas, ele tenta tocar violão, porque é um instrumento que ele acredita que é de fato um instrumento nacional. Ele se aproxima do tupi como língua. Então, assim, ele está tentando identificar vários aspectos culturais que fazem do Brasil o Brasil. Eu acho que não é um grande spoiler que as coisas não terminam bem, até por causa do título do livro, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas ele tem problemas com esse percurso dele ali, né? Ele começa a pegar essas descobertas dele e levar tão a sério e praticar tão a sério que isso causa problemas para ele. A gente vai para a segunda parte, então, que ele se afasta de tudo isso e acha essa coisa nacional, acha essa forma de viver nacionalmente no interior, com uma fazenda, e, enfim, começa então a cuidar da terra e esse tipo de coisa. Isso também não vai completamente certo, por motivos aí mais práticos, ele não consegue fazer a fazenda funcionar, ele não consegue plantar as coisas, enfim, as coisas não dão de fato certo.
até que existem problemas políticos, e daí a gente já começa a terceira parte, que o fazem querer voltar à vida social, digamos assim, e que é a revolta da Armada, né? E então ele acaba voltando para a capital e começa então a participar disso como parte do exército. Então outra forma de aplicar, enfim, de praticar seu patriotismo acaba sendo no exército. Isso também não dá bem certo, porque quando ele começa a denunciar alguns abusos e algumas coisas, enfim, não quero contar o spoiler do livro, mas a verdade é que em todos os momentos ele está tentando achar um jeito de ser um mais brasileiro possível, mais nacional possível. Ele fica procurando essas maneiras de valorizar o Brasil e tudo isso, e isso não cabe na sociedade. E apesar do discurso dos políticos ser esse, do discurso das pessoas ser esse, as ações deles são sempre exageradas e nunca são bem entendidas. E a verdade é que isso mostra como o discurso é vazio, né? Que quando alguém realmente tenta praticar esse discurso, ele não dá certo. E eu acho que essa acaba sendo a maior crítica do livro. Bom, uma característica do livro que eu acho que é destacada por quase todos os textos que eu li que falam sobre ele é a questão da narração, né? A gente tem um narrador em terceira pessoa, mas que tem um jeito curioso de mostrar o ponto de vista dos personagens. De vez em quando ele mostra o que um personagem está pensando e de vez em quando ele se ocupa mais de descrever os lugares. É muito interessante o jeito que esse narrador descreve os lugares. Na primeira parte, por exemplo, tem a descrição da casa da Maria Rita, que é uma negra que o Policarpo conhecia de muito tempo atrás. Eles vão lá procurar essas canções típicas, ver o que ela lembra e tal. E é interessante como a descrição da localização da casa dela e do interior da casa dela falam muito sobre quem ela é. Em nenhum momento ele diz, ela é isso, ela é aquilo, ela é pobre, ela é não sei o quê. Mas a gente vai vendo por essa construção, por essa descrição, essas características sobre ela. Então, de certa forma, ele tem um jeito assim que você precisa ler a sociedade, sabe? Você precisa saber ler esses sinais que estão nas paredes das pessoas, na casa das pessoas, do jeito que as pessoas se vestem, para conseguir pegar mais coisas do livro, que é um jeito que eu achei particularmente interessante, assim, eu gostei bastante dessa parte. Não vou entrar em detalhes, mas o final eu também acho bem interessante, apesar do fim do Policarpo, propriamente dito, ser triste. A maneira com que a última parte é descrita, escrita, e os outros personagens que estão envolvidos nesse contexto, eu acho que é um pouco mais otimista e é um jeito interessante, assim, eu gostei bastante dessa parte final. Então, pessoal, eu achei que é um livro muito interessante, principalmente nessa questão do discurso, porque a gente tem, por exemplo, o Marechal Floriano que aparece aqui com todo o discurso nacional, mas quando a gente contrapõe as atitudes do Policarpo e as atitudes do Floriano, a gente consegue perceber uma diferença muito grande e a gente consegue ver uma espécie de descaso, talvez, não sei bem se essa é a palavra, mas de como o discurso patriota se torna vazio e sem sentido num certo momento. Eu espero que eu tenha inspirado alguém a ler esse livro com outros olhos, né, de pós-colégio, assim. Eu acho que é um livro que vale a pena ler, principalmente, assim, ler já um pouco mais adulto, ler sobre vista das coisas que têm acontecido no país hoje, e eu acho que a gente consegue perceber várias coisas interessantes. E caso alguém tenha que ler também para colégio, vestibular, alguma coisa assim, espero que vocês também se sintam mais inspirados e talvez encarar o livro de um jeito um pouquinho diferente. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês já tenham lido, me avisem o que vocês acharam nos comentários e até mais. Tchau, tchau!